Antes de existir microscópio, telescópio ou acelerador de partículas, existia a Cabala, e nos antigos pergaminhos hebraicos, ela já descrevia, com outra linguagem, o que a ciência moderna só agora começa a compreender, que tudo é energia, e que a realidade é apenas luz condensada em forma. Os cabalistas chamavam essa luz de Or Ein Sof, a luz infinita. Eles afirmavam que antes de haver mundo, Deus contraiu sua própria presença para criar um espaço vazio, Tzimtzum, onde a criação pudesse acontecer. Não parece a descrição poética do Big Bang? De um ponto de pura unidade, o universo se expandiu, e a luz tornou-se matéria, exatamente como dizem hoje os físicos ao falar da densidade inicial do cosmos. Mas o mais impressionante é que, segundo a Cabala, essa luz não desapareceu. Ela vibra em tudo o que existe, em cada átomo, em cada pensamento, em cada emoção. A matéria é apenas a luz desacelerada. A consciência, o observador, é quem a reorganiza. Quando o Gênesis diz haja luz, não fala de claridade física, mas do momento em que a energia divina se tornou informação vibracional. E é essa luz que continua criando, respondendo às frequências da mente e do coração humano. A ciência chama isso de campo quântico. A Cabala chama de presença divina. Duas linguagens, uma só verdade. Se você assistir até o final deste vídeo, entenderá como os antigos mestres da Cabala já sabiam o que Einstein, Planck e Bohr levariam séculos para descobrir, que fé, pensamento e realidade são feitos da mesma luz. Capítulo 1. O mapa da luz. Ein Sof, Tzimtzum e as Sefirot. Muito antes de os cientistas falarem em energia, os cabalistas falavam em luz. Mas a luz da Cabala não é a que vemos com os olhos. É a essência da existência, uma força invisível que contém tudo. Os antigos a chamavam de Ein Sof, o infinito. Não tem começo, não tem fim, não tem forma. É pura consciência vibrando em estado absoluto de unidade. Segundo os mestres da Cabala, antes da criação, só havia essa luz ilimitada. Nenhum universo, nenhum tempo, nenhuma distância. Apenas o ser sem fronteiras. Mas para que algo pudesse existir fora dessa luz, era preciso um paradoxo. O infinito teve que recuar. E esse ato foi chamado de Tzimtzum, a contração divina. Deus, dizem os cabalistas, contraiu sua presença para criar um espaço onde o outro pudesse existir. Não é exatamente o que a física descreve quando fala da expansão do universo? Um ponto infinitamente denso, que se expande, liberando energia, informação e tempo. Para os cabalistas, o Tzimtzum não é apenas um evento cósmico, mas um princípio que se repete em todos os níveis da realidade. Para que algo novo nasça, a luz precisa se retrair. Assim também funciona dentro de nós. Quando silenciamos o ego, criamos espaço para que o divino se manifeste. A partir desse vazio criador, a luz começou a fluir novamente, organizando-se em 10 canais espirituais chamados Sefirot. Essas Sefirot são como frequências ou camadas de informação que traduzem a energia infinita em formas perceptíveis. São os 10 aspectos da manifestação: Keter, vontade divina; Shoshma, sabedoria; Binah, entendimento; Chesed, misericórdia; Gevurah, disciplina; Tiferé, harmonia; Netzach, vitória; Hod, glória; Yesod, fundamento; e Malchut, reino físico. Essas 10 forças não são lugares, são leis universais de vibração. Cada uma representa uma etapa da transmutação da energia em matéria, como se o pensamento divino fosse descendo níveis de frequência até se tornar forma. A Cabala chama isso de a escada de Jacó, o caminho entre o céu e a terra, entre o invisível e o visível. Quando o Gênesis diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, os cabalistas interpretam como o instante anterior à manifestação da luz, o ponto em que a energia pura aguarda um comando vibracional. E então vem a frase, e disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3.
Essa não é uma luz física, mas a luz da consciência, a primeira vibração da realidade. É o mesmo momento que os físicos chamariam de colapso da onda, o instante em que o potencial se transforma em experiência. A voz divina é a intenção criadora que dá forma à energia. Cada ser humano, segundo a Cabala, é um microcosmo dessa mesma estrutura. Temos dentro de nós as 10 Sefirot, os mesmos canais de criação. Quando nossos pensamentos, Chokhmah, e emoções, Binah, se alinham, quando a vontade, Keter, se une à ação, Malchut, reproduzimos em miniatura o mesmo fluxo que originou o universo. Tornamo-nos coautores da realidade. A ciência moderna chama isso de coerência. Quando diferentes sistemas vibram na mesma frequência, a energia flui sem resistência. A Cabala ensina o mesmo. Quando o homem alinha mente, coração e ação com a luz, a criação flui naturalmente. A fé não é esforço, é ressonância. O mapa das Sefirot é, portanto, o diagrama da criação, uma espécie de circuito cósmico que conecta o infinito à matéria. Tudo o que existe, desde uma galáxia até um pensamento, é uma centelha dessa luz passando por esse mesmo circuito. Quando o físico Max Planck declarou que, por trás da matéria está uma consciência inteligente, ele apenas deu nome científico ao que os cabalistas já sabiam há milênios. A realidade é mente vibrando. Tudo é luz, apenas em diferentes densidades. Einstein chamou de campo unificado. Os cabalistas chamaram de Or Ein Sof. E nós o experimentamos quando silenciamos a mente e sentimos aquela presença silenciosa que sustenta tudo. Ali, não há distância entre ciência e fé. Há apenas unidade. O primeiro segredo da Cabala é esse. O universo não foi criado. Ele está sendo criado agora, em cada instante, pela consciência que observa. Capítulo 2. Emuná, fé como frequência e o observador. A Cabala ensina que tudo o que existe é luz em diferentes estados de densidade. Mas o que faz essa luz se tornar forma? O que transforma potencial em realidade? A resposta está em uma palavra hebraica profunda, emuná. Traduzida de maneira superficial como fé, emuná não significa acreditar em algo externo, mas vibrar em coerência com o divino. É um estado de consciência, não uma crença. Enquanto a crença espera ver para crer, emuná vê com o coração antes que os olhos vejam. É a sintonia perfeita entre intenção e confiança, entre emoção e certeza. Na física moderna, existe um conceito semelhante, o efeito do observador. Os experimentos quânticos mostraram que as partículas subatômicas existem em estado de probabilidade, ondas de possibilidades, até que alguém as observa. O simples ato de observar muda o comportamento da matéria. A consciência participa do processo criativo da realidade. Os cabalistas já afirmavam isso há 2000 anos. Segundo eles, a mente humana é um espelho da mente divina. O universo não é algo que acontece fora de nós, mas um reflexo da vibração interna. O que sentimos e pensamos, emitimos. O que emitimos se organiza no campo à nossa volta. A emuná é o campo pessoal em harmonia com o campo universal. O físico David Bohm dizia que a consciência e a matéria são diferentes aspectos da mesma realidade subjacente. A Cabala chama isso de Or, luz, e Kli, recipiente. A luz é a energia criadora. O recipiente é a mente e o coração que a recebem. Se o recipiente está cheio de dúvida, a luz se dispersa. Mas se o recipiente vibra em confiança, a luz se ancora e se manifesta. É o que Yeshua, o mestre judeu, ensinava com outras palavras. Tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Marcos 11:24. Note o tempo verbal. Crede que já o recebestes. Isso é pura física vibracional. A consciência precisa viver o resultado antes que o campo o materialize. Não se trata de forçar a realidade, mas de se tornar compatível com ela. A neurociência comprova que o cérebro não distingue o real do imaginado quando a emoção é intensa. Visualizar com sentimento é literalmente programar o campo neural.
E o campo quântico responde da mesma forma. Cada pensamento acompanhado de emoção cria uma assinatura eletromagnética. Essa assinatura é o seu pedido vibracional ao universo. Os cabalistas descrevem a emuná como um fluxo do coração para o alto. Quando a intenção e a emoção se alinham, criam uma ponte invisível entre o humano e o divino. Por isso, o salmista dizia: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Essa é a descrição poética da coerência. A mente humana tenta controlar. O coração sente e entrega. Quando ambos entram em harmonia, a vibração se torna estável. A física chama isso de coerência cardíaca, um estado em que o ritmo do coração, a respiração e a mente vibram em sincronia. Nesse estado, o corpo humano se torna literalmente um transmissor de ordem para o campo. A emuná, portanto, é a fé científica, a fé que organiza partículas. Não é esperar algo acontecer, mas emanar a vibração do que já é. Por isso, a Cabala afirma que o justo cria o mundo com sua intenção. Cada pensamento de paz, cada sentimento de gratidão, cada palavra de amor emite uma onda real que modifica o campo coletivo. Os antigos mestres diziam que o mundo é um espelho. Se você vê caos, o caos está em você. Se vê luz, a luz o habita. O observador não é passivo, ele é um co-criador. É aqui que fé e física se unem. A física quântica explica o como, a Cabala explica o porquê. A observação cria porque consciência e realidade são inseparáveis. O homem não está dentro do universo. Ele é o próprio universo se observando. A emuná é o estado onde essa verdade se torna experiência. Ela dissolve o medo, porque no nível da luz não há falta nem ameaça. Tudo é plenitude, e tudo se reorganiza conforme a vibração dominante. Por isso, o segredo da fé não é pedir, é sentir como se já tivesse. A Cabala chama isso de reverter o tempo espiritual. A emoção do resultado atrai a realidade correspondente. A ciência chama de retrocausalidade, o futuro influenciando o presente. Quando Abraão olhou as estrelas e acreditou na promessa, ele não acreditou em uma possibilidade. Ele vibrou a certeza do cumprimento. E essa vibração organizou o campo da realidade. O universo inteiro conspira em favor da coerência. A emuná é a linguagem do campo. E quando aprendemos a falar essa linguagem, não com palavras, mas com vibração, a luz responde. O segundo segredo da Cabala é este: a fé não é esperar o milagre, é vibrar o milagre até que ele não possa mais deixar de acontecer. Capítulo 3. A palavra que cria, intenção, nome e colapso. No princípio, não havia som, havia vibração. E dessa vibração nasceu a palavra. A Cabala ensina que o universo não foi criado por um gesto, mas por um verbo. E disse Deus: haja luz. Gênesis 1:3. O verbo é a ponte entre o invisível e o visível. Quando a consciência se expressa através da palavra, o campo recebe uma direção. A fala humana é, portanto, a forma mais acessível de criação divina. Por isso o Zohar afirma: toda palavra pronunciada com intenção correta acende e desperta mundos. Os cabalistas chamam esse poder de Koat Hadibur, a força criadora da fala. Cada sílaba contém vibração, e cada vibração reorganiza a estrutura da luz. Em um nível físico, sabemos que o som é vibração em frequência. Em um nível espiritual, o som é luz desacelerada. Por isso, o universo reage às palavras da mesma forma que reage à energia, porque são a mesma coisa em densidades diferentes. A ciência moderna confirma esse princípio. Experimentos de cimatismo mostram que padrões sonoros organizam partículas de areia e líquidos em formas geométricas perfeitas. Um som puro gera ordem, um som distorcido gera caos. O universo inteiro é um gigantesco campo de ressonância. O que você fala não apenas comunica, configura o campo ao seu redor. Na Cabala, o nome de Deus não é apenas uma identificação, é um algoritmo vibracional. O tetragrama sagrado, Yod, He, Vav, He, representa 4 estágios de manifestação: ideia, emoção, forma e realização.
Cada nome divino corresponde a uma frequência específica de energia criadora. Quando Moisés pergunta a Deus, qual é o teu nome? A resposta é, R.E. Asher R.E. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Essa frase é a chave de toda a criação consciente. O eu sou é o ponto onde a consciência reconhece sua identidade divina. A física chamaria isso de colapso do observador sobre si mesmo. Quando o campo toma consciência de que está se observando, toda manifestação começa no mesmo lugar, na autoafirmação do ser. Quando você diz eu sou seguido de qualquer afirmação, está emitindo um comando vibracional. A diferença entre dizer eu sou abençoado e eu sou perdido não é apenas emocional, é física. Cada declaração cria interferências no campo. As positivas geram coerência, as negativas, ruído. Os cabalistas chamam esse processo de Omer, contar, pronunciar, vibrar a palavra com consciência. Em seus rituais, cada letra hebraica é considerada uma unidade de energia. O hebraico, dizem, não é apenas língua, é código vibracional. Cada letra é uma forma geométrica da luz original. Por isso, a oração em Cabala não é súplica, mas programação. Orar é ordenar frequências, não pedir milagres. A Bíblia inteira repete esse princípio em diferentes linguagens. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Pelas tuas palavras serás justificado. Mateus 12:37. E o Verbo se fez carne. João 1:14. Em termos modernos, a informação se transforma em energia e a energia se transforma em forma. O verbo é o colapso do campo. Quando a intenção é pura, o verbo cria. Quando é confusa, o verbo dispersa. A Cabala distingue dois tipos de fala: Lashon Tov, linguagem construtiva, e Lashon Hara, linguagem destrutiva. A primeira alinha o campo com a luz. A segunda cria desordem. Não é moralismo, é física espiritual. Toda palavra é uma onda. O bem e o mal não são conceitos morais, mas frequências opostas, ordem e entropia. Por isso, os cabalistas guardavam silêncio. Eles sabiam que a palavra dita sem intenção é como fogo sem direção. Queima, mas não ilumina. E quando falavam, o faziam com consciência de que cada som moldava mundos. Na prática, isso significa que cada pensamento verbalizado, mesmo internamente, é uma semente no campo. Dizer eu não posso é codificar o campo com limitação. Dizer eu posso é abrir a possibilidade para que o campo reorganize a matéria conforme essa nova instrução. E não se trata de pensamento positivo. Trata-se de coerência entre intenção e verbo. A física quântica usa outro nome para isso: complementaridade. O observador define se a energia se comporta como onda ou partícula, como potencial ou forma, de acordo com a forma como a descreve. A linguagem molda o comportamento da energia, ou seja, as palavras que você escolhe determinam o tipo de realidade que a energia assumirá. Os cabalistas sabiam que o nome sagrado, o som da criação, está oculto dentro de cada ser humano. A voz que cria mundos é a consciência expressa em som. Quando o homem fala com fé, fala com a voz de Deus. E quando fala com medo, fala com o eco da ausência de luz. Por isso, os mestres dizem: guarda a tua língua como quem guarda o templo, porque o verbo é o portal entre mundos. O terceiro segredo da Cabala é este: a palavra é o colapso da luz em forma. Tudo o que você diz com emoção é uma instrução codificada ao universo. Capítulo 4. Aliança e ressonância. Da promessa à manifestação. A Cabala ensina que nada se manifesta por acaso. Toda criação nasce de uma aliança vibracional entre a alma e o campo. Essa aliança é o que os antigos chamavam de Brit, o pacto sagrado entre o homem e a luz. Mas, diferentemente do que muitos imaginam, essa aliança não é feita com palavras ou rituais, é feita com frequência. Abraão é o arquétipo dessa aliança. Quando Deus lhe diz: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que o podes contar, assim será a tua descendência. Gênesis 15:5. Ele não está prometendo apenas um futuro físico, está mostrando o código da manifestação.
Cada estrela é uma possibilidade, um padrão de luz aguardando uma consciência que vibre em ressonância com ela. Abraão olhou para o céu e sentiu o cumprimento da promessa antes que ela existisse. E é isso que a Cabala chama de entrar em ressonância com o campo. A física quântica descreve o mesmo princípio. Um sistema energético responde à frequência dominante. Não é a força que cria a realidade, é a coerência. A matéria se organiza conforme a vibração mais estável, e a fé é a vibração mais estável do universo. A aliança espiritual, portanto, não é um contrato, mas um estado de coerência. É quando sua vibração interna se alinha ao propósito divino e o universo, naturalmente, responde. A Cabala ensina que cada promessa divina já existe no mundo de Yesod, o plano do fundamento, onde os potenciais aguardam o momento certo para se tornarem visíveis em Malchut, o mundo físico. Mas para que o fluxo ocorra, é necessário ressonância emocional. Assim como um diapasão vibra em resposta a outro afinado na mesma nota, o campo só libera aquilo que encontra eco na nossa vibração interior. Por isso, quando a fé de Abraão permaneceu inabalável, a luz encontrou um canal limpo para se manifestar. A promessa tornou-se realidade, porque ele se manteve em sintonia. O apóstolo Paulo, estudioso da tradição judaica, escreveu séculos depois: Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4,17. Essa frase traduz o mecanismo quântico da criação. O verbo e a emoção antecipam a forma. Aquele que sente antes de ver, colapsa antes de possuir. Na linguagem da Cabala, isso é o zivug, a união entre a luz e o recipiente. Quando a alma atinge a vibração da promessa, a luz se acopla ao desejo e o torna realidade. O zivug é o casamento sagrado entre intenção e manifestação. E como todo casamento, ele requer fidelidade vibracional. Não duvidar no intervalo entre o pedido e o cumprimento. A física quântica chama isso de persistência de coerência, a capacidade de manter uma vibração estável mesmo diante do ruído. A dúvida é ruído, a fé é estabilidade. E o campo responde à estabilidade. Por isso, quando Jesus dizia, "A tua fé te salvou", não falava de crença, mas de frequência. A cura era o colapso da matéria em resposta à coerência vibracional da alma. Em Cabala, a manifestação não é milagre, é ordem natural da luz. A luz quer se manifestar, mas só pode fluir onde encontra recipientes abertos. E o recipiente é o estado emocional que mantemos. Gratidão, alegria, serviço e confiança ampliam o vaso. Medo, inveja e dúvida o contraem. Por isso, os cabalistas praticam o Sinchá, alegria disciplinada, como ferramenta espiritual. A alegria é o som da fé em vibração. A ciência também reconhece esse princípio. Estudos de física de sistemas mostram que vibrações coerentes criam auto-organização espontânea. Quando um conjunto de partículas vibra em sincronia, formas complexas emergem sem esforço. O universo é um gigantesco campo de música, e cada alma é uma nota. Quando você entra em sintonia com a frequência da promessa, o universo toca junto com você. É por isso que a oração em Cabala não é súplica, mas lembrança. Você não pede algo novo. Você lembra-se do que já é seu em outro nível de realidade. O ato de orar é o ato de alinhar-se novamente com essa frequência original. E quando isso acontece, o campo devolve a forma correspondente. Tudo o que chamamos de milagre é apenas uma vibração estável sustentada tempo suficiente para que a matéria se curve. A abundância, a saúde, o amor, tudo é luz se organizando conforme a nota dominante do seu coração. E o coração, segundo a Cabala, é o trono de Tiferet, a harmonia. Quando ele vibra em amor e certeza, o universo se reorganiza ao redor dessa harmonia. O segredo, portanto, não é pedir mais, é vibrar melhor. A aliança verdadeira não está em palavras ditas, mas em estados mantidos. A fé não é uma emoção passageira, é uma constância energética. E quando essa constância é atingida, o universo deixa de ser resposta
e passa a ser extensão. O quarto segredo da Cabala é este: a promessa não é uma esperança futura, é uma realidade paralela que espera você vibrar na mesma nota. A ressonância é a senha que abre o céu. Capítulo 5. Ser um canal. Ética, abundância e Tikkun. Na visão cabalística, o propósito da vida não é apenas receber luz, mas tornar-se um canal dela. Toda manifestação, toda bênção e toda abundância que chegam até nós só permanecem se fluem adiante. A Cabala chama esse princípio de Tikkun, a restauração da harmonia entre o receber e o doar. Sem ele, mesmo o milagre mais sublime se desintegra, pois o fluxo se estagna. A luz divina é movimento. Ela nunca permanece parada. Sua natureza é circular, expansiva, compartilhadora. Quando o homem tenta reter a luz apenas para si, seja riqueza, poder, conhecimento ou amor, ele interrompe o fluxo e cria escuridão. Essa escuridão não é punição, é consequência natural. Onde a energia não circula, há entropia. Por isso, a Cabala ensina que o verdadeiro canal não é aquele que pede, mas aquele que transmite. A abundância espiritual não é acumular, mas conduzir. Quanto mais você compartilha, mais o fluxo aumenta, assim como um rio que se alarga quando a água corre livre. O Zohar diz: a luz nunca habita um vaso que não está aberto para dar. O universo reconhece quem vibra como fonte. E quando o campo identifica em você uma consciência distributiva, ele confia mais energia, mais oportunidades, mais sincronicidades. A física moderna encontra eco nisso. Nos sistemas quânticos, o fluxo de energia segue os caminhos de menor resistência. O campo direciona o movimento onde há abertura e coerência. Assim também ocorre com o fluxo espiritual. Ele se move para onde há ausência de ego e presença de serviço. É por isso que a ética cabalística não se baseia em moral religiosa, mas em engenharia energética. O bem é tudo o que aumenta o fluxo. O mal é tudo o que o bloqueia. Cada ato de generosidade amplia seu canal. Cada ato de egoísmo o estreita. Quando você age com intenção pura, Kavaná, a luz flui sem distorção. E onde há fluxo, há abundância. A verdadeira prosperidade, segundo a Cabala, é o resultado de estar em ressonância com esse fluxo. Não se trata de merecimento, mas de sintonia. Quem vibra em escassez ou inveja, fecha a torneira por onde a luz passaria. Quem vibra em gratidão, serviço e confiança, abre portais invisíveis. Por isso, os cabalistas diziam que a caridade salva da morte, não por superstição, mas porque dar reorganiza o campo. A doação desarma a densidade vibracional do medo, e quando o medo se dissolve, a luz volta a circular. Esse é o verdadeiro segredo da abundância. Não é o quanto você recebe, mas o quanto você permite que a luz flua através de você. Abraão foi chamado pai das nações, não por poder, mas por canalidade. Dele fluía uma energia que abençoava todos os que se aproximavam. Ele não era um receptor, era um transmissor. E por isso Deus lhe disse: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Abraão se tornou um canal puro, um condutor direto da luz para o mundo físico. A ciência, em seus próprios termos, começa a compreender isso. Em neurociência, fala-se do estado de fluxo, quando corpo, mente e emoção vibram em uníssono. O rendimento humano atinge seu máximo. Na espiritualidade, esse estado é natural para quem serve. O servir dissolve o ego e restaura o fluxo da luz. Quando você age a partir da intenção de ser canal, a própria vida começa a conspirar a seu favor. Mas há um detalhe que os cabalistas sempre reforçaram: o Tikkun. Ser canal não significa apenas transmitir energia, mas purificá-la enquanto passa por você. Cada alma tem distorções herdadas, traumas, medos, padrões inconscientes que filtram a luz. O Tikkun é o trabalho interno de remover essas distorções, lapidar o vaso para que a luz flua sem ruído. Não é um castigo, é um processo de lapidação da consciência. Cada desafio, cada dor, cada repetição emocional é uma oportunidade de refinar o canal.
A resistência que sentimos diante das provações é, na verdade, o ponto de atrito entre o ego e a luz. E quando escolhemos aprender em vez de resistir, a energia bloqueada se transforma em sabedoria. A Cabala compara o homem em Tikkun a uma lâmpada suja. A luz está acesa, mas o vidro empoeirado impede o brilho total. O trabalho espiritual não é acender a luz. Ela já está acesa. É limpar o vidro. E quanto mais limpo o canal, mais intensa é a manifestação. Esse é o verdadeiro segredo da abundância cabalística. Você não cria prosperidade. Você permite que ela passe. A abundância não é algo que você possui, mas algo que você conduz. A energia do Criador quer fluir, quer se expandir, quer se doar. E você é o meio por onde isso acontece. O Tikkun é a ponte entre o individual e o cósmico. Ao curar suas distorções, você não está apenas curando sua vida, mas realinhando o tecido energético do universo. A vibração de uma alma em harmonia afeta todo o campo coletivo. Assim, cada ato de consciência, cada gesto ético, cada escolha compassiva é uma correção quântica no sistema global. O quinto segredo da Cabala é este: a abundância não vem para você, ela vem através de você. E quanto mais pura for a sua intenção, mais ilimitado será o fluxo. Encerramento. O código perdido da realidade. A herança dos cabalistas. Tudo o que a ciência moderna chama de física, os cabalistas chamavam de luz. E tudo o que chamamos de matéria, eles chamavam de recipiente. Entre ambos, existe uma dança eterna, a dança da criação. Durante séculos, esse conhecimento foi velado, não porque fosse proibido, mas porque a humanidade ainda não tinha linguagem para compreendê-lo. Hoje, quando um físico fala sobre campos de energia e colapso de onda, ele está, sem saber, tocando os mesmos mistérios que Abraão, Moisés e Salomão intuíam ao contemplar o divino. A Cabala e a ciência não se opõem. São dois idiomas descrevendo a mesma geometria da existência. Uma fala em equações, a outra em metáforas, mas ambas apontam para o mesmo ponto central. A consciência é o alicerce da realidade. Aquilo que observamos não é o que é, mas o que vibramos. A verdade é simples e profunda. Você é um fragmento da luz, dotado da capacidade de criar, curar e manifestar. E quando entende isso, a fé deixa de ser crença e se torna tecnologia. Oração deixa de ser pedido e se torna programação consciente do campo. A alma deixa de buscar fora o que sempre existiu dentro. O código da realidade nunca esteve perdido, apenas esquecido. Cada letra, cada som, cada emoção é um comando no tecido quântico da criação. Quando o homem fala com intenção, sente com gratidão e age com propósito, ele toca o mesmo campo que deu origem às estrelas. O Zohar diz: quando o homem desperta em si a luz, o céu inteiro desperta com ele. Esse é o chamado da nova era espiritual. Unir o templo e o laboratório, o coração e a fórmula, o verbo e a vibração. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está lembrando. Você não é um observador do universo. Você é o próprio universo se observando. A criação continua através de você, agora, neste instante. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe que ela continue o fluxo. Compartilhe essa luz, inscreva-se e torne-se parte do campo de consciência que desperta o mundo, porque o verdadeiro segredo da Cabala é este: a luz nunca se apaga, apenas aguarda quem se lembre de acendê-la novamente.